chamar de uma expressão conhecida para quem trabalha com M&A, que é o deal fatigue. Que é quando a gente fala que o deal já se arrastou há tanto tempo e as pessoas envolvidas já estão tão exaustas que às vezes a gente acaba tomando decisões não racionais, mas assim, só para acabar com aquele processo longo. E aí, vou fazer uma provocação aqui para o Eric, que quando eu trabalhava como assessora de M&A, assessorando os vendedores, a gente falava, bom é o advogado, que só chega ali nos 45 do segundo tempo, fecha o contrato, estoura o champanhe e comemora, né? Porque o empreendedor, o comprador, o assessor financeiro já estão ali há meses, né, no processo de falar com potenciais compradores, negociar no valuation, e aí negocia o NDA, negocia a proposta não vinculante, faz a diligência. Muitas vezes o processo de diligência demora 6, 9 meses, um ano. Mas aí, brincadeiras à parte, eu acho que tem um ponto muito importante nessa questão da assimetria, que é que, como a gente falou, né, que todo mundo tem que ter consciência dos interesses diferentes na mesa quando você está fazendo um deal de M&A, também as pessoas têm que ter a consciência de que esse efeito acontece, né, esse fenômeno acontece. Porque muitas vezes a gente tem uma situação em que o vendedor é a única empresa que ele está vendendo na vida, é a primeira vez que ele está passando por esse processo, e o comprador, muitas vezes, é um comprador serial, ele já passou por aquilo muitas vezes, ele tem consciência de que em algum momento esse deal fatigue vai bater, e muito comprador se aproveita disso, né? Chega ali no final, que tem 3, 4 pontos muito críticos na mesa ainda sendo negociados, e aí o comprador percebendo que o vendedor já está ali se considerando com dinheiro no bolso. Já está, a gente fica brincando, já está comprando a lancha. E também já está cansado e exausto daquele processo, às vezes o comprador consegue emplacar alguma coisa ali que em uma situação diferente não conseguiria. Sim, sim. E aí, assim, como o advogado pode ajudar nisso com essa visão mais isenta? Sim. Eu vou até remeter a um caso que eu já exemplifiquei, que é aquele caso do earnout de 32 milhões. Aconteceu uma situação muito parecida com isso, assim, uma situação dessa, efetivamente. Mas eu costumo brincar que assim, o advogado ele acaba virando um psicólogo nesse processo, né? Porque ele entra numa fase que já teve um desgaste ali, né, de expectativas, alocação de tudo e tal, e ele quer reclamar para alguém alguma coisa. Ele quer trazer a dor dele, ele quer falar, ah, pô, isso aqui não tá legal, essa parte da negociação não estou concordando, mas ele já concordou, e aí agora como é que a gente faz para voltar atrás? Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha do advogado, ele ter a paciência dele ouvir. Eu brinco com a minha equipe lá no escritório. Cara, se você quer mexer com a M&A, não tem final de semana, não tem feriado. Se uma operação estiver rolando, é o prazo do cliente, né? Então, assim, se a gente está fazendo uma operação cross-border e o comprador está no exterior, é o prazo do cliente. A gente fez uma operação recente com uma empresa chinesa. As reuniões aqui só podiam acontecer às 9 horas da manhã. Os documentos só podiam ser encaminhados às 9 horas da manhã, porque lá eram 8 horas da noite. Então, assim, era o limite que eles consideravam para ser razoável. E a gente tem que se adequar, né? E cabe a nós conseguirmos, de uma certa forma, administrar um pouco essa ansiedade do cliente. Mas esse caso que você falou do fatigue, ele é bem real. E nesse cliente do earnout aconteceu isso, né? Depois ali de 2 anos, 3 anos ali de transação, mega desgastado e tudo. O assessor financeiro também já estava meio que, né, sem paciência nenhuma ali com aquela transação, ou seja, a rentabilidade dele, né, do FII de sucesso dele estava cada dia menor, né, pelo prazo de duração do trabalho. E aí a gente fazia as reuniões prévias e o assessor financeiro, ele era um leão nas reuniões prévias, né? Escrever no quadro, isso aqui nós não vamos aceitar, essa conta não vai. E eu estava lá para entender e, enfim, né, dar o suporte para a gente ir para a reunião com o comprador. E aí chegava na reunião do comprador, o comprador, né, um fundo bem estruturado, ele tinha lá os operating partners, né? E o operating partner dessa transação nossa não era ninguém menos que o cara que negociou quase todas as saídas de uma companhia gigantesca aqui do Brasil, uma das maiores aqui do segmento dela, para o exterior. Então ele ia para os países negociar a ida da empresa para lá. Ou seja, era um cara, cabeça Ele vivia branca, disso. vivia de negociar e ele sabia exatamente aonde ele apertava e aonde ele folgava.
E assim, né, obviamente eu, longe de ter a experiência dele, né, um cara super gabaritado, mas eu sou um cara muito observador, né, e eu aprendo muito nessas reuniões, né, com os clientes e nos projetos, a gente vai, cada operação que a gente faz, a gente tira um aprendizado e a gente vai aprimorando o nosso trabalho. E aí, nessa especificamente, a gente tinha feito umas 8 reuniões com ele já, e eu já reparava o seguinte, como o meu cliente, além de ser uma pessoa de mais idade, já estava meio que exausto daquele processo, né? E a família também, e aí sempre ia todo mundo para São Paulo, pegava avião, aquela confusão. Ele já estava cedendo algumas coisas de uma forma muito passiva, né? Então chegava em reuniões, por exemplo, que o escritório do comprador vinha com uma issues list de 18 pontos. Um contrato que já tinha sido renegociado há milhões de vezes. E aí, o que que eles faziam, né? Uma tática óbvia de qualquer negociação, né? Você começa pelos pontos mais irrelevantes, gasta tempo neles, para chegar no final da reunião, o cliente ter pouco tempo, né? Tem Todo um mundo voo está para pegar, tem cansado, que ir tem um voo embora. para pegar, e aí vai tentar resolver rápido aquela situação e já desgastado, né? Com todo o contexto daquele negócio. E isso estava começando a acontecer recorrentemente nas reuniões. E aí a gente chegou num ponto que era justamente a discussão do EBITDA, do cap do EBITDA na transação e do floor. E toda vez que meu cliente cedia um pouco, o cara puxava a corda. Cedia, ele puxava a corda. Cedia, ele puxava a corda. Então a gente já estava numa situação que, assim, dos 18 pontos que o comprador tinha sugerido de alteração da minuta, o cliente já estava aceitando 16 pontos, Nossa, né? totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado e, assim, e pontos que não faziam sentido para o que tinha sido negociado. Nessa última reunião, o assessor financeiro que, na reunião preparatória, ele estava com uma postura muito agressiva de firmar o pé, ele estava calado. Ele não abriu a boca na reunião. E o operating partner do fundo, cara, assim, passando tudo e eu ali meio que desconfortável, eu interrompi a reunião. Eu falei, gente, eu queria interromper, já tinha umas 6 horas de reunião, né, war room, né, todo mundo na sala, almoço, não sai nem pra ir no banheiro. É, eu queria interromper a reunião, eu queria uma pausa aqui, de 1 hora da reunião. Aí o cara, não, veja bem, o operating partner, porque isso aí é igual você fazer uma substituição no jogo na Dá uma hora que, esfriada, né? né, o time está crescendo. Então eu falei, olha, eu quero uma pausa para o cliente, meu cliente está cansado, eu acho que a gente está passando o contrato aqui, a gente já está renegociando pontos importantes, a gente precisa de um tempo aqui para ele dar uma respirada, a gente trocar uma ideia, tomar um café, e aí a gente retorna daqui 1 hora. Aí, a contragosto do fundo, a gente interrompeu, pediu uma sala para eles, a gente saiu, deu uma volta na parte de baixo ali do prédio, ali, nos jardins ali, enfim. E aí eu conversei com ele, falei, cara, você tá feliz com essa transação? Porque assim, você tá cedendo tanto e coisas que para você eram negociáveis. E assim, eu não tô confortável de ver você fazendo isso sabendo que não é o que você quer. E ele virou para mim e falou, Eric, realmente eu cansei, cara. Eu não tenho mais idade, mais saúde para poder ficar nesse estica-puxa aqui. Então, cara, realmente, assim, eu confio muito na minha companhia. Eu sei que tudo que eu estou passando para eles é um negócio muito bom. E eu não vou ficar discutindo mais, porque, cara, assim, eu cansei. Eu falei assim: você está disposto a não fazer o negócio? Ele, tô disposto a não fazer o negócio. Eu falei: então posso assumir a condição da reunião? Ele falou: pode. Então, beleza, voltei para a reunião, aí conversei com o Financial Advisor nessa hora já estava, né, querendo voltar a ser um leão, mas, poxa, ele tinha 6 horas para poder defender vários pontos e não defendeu. E aí eu comecei a reunião falando o seguinte, cara, eu preciso desequilibrar esse negociador deles. Eu preciso tirar ele da zona de conforto dele. Porque se eu não tirar ele da zona de conforto dele, ele vai engolir a gente na reunião aqui. E ele, eu já tinha entendido que ele era um cara muito sério, assim, muito correto, sabe? Um cara muito regular, né? Não era aquele cara que estava tentando se aproveitar. Mas ele era um baita de um Não, e negociador. assim, é aquilo, ele está defendendo Ele o estava defendendo o interesse do cliente fundo. dele, Então, assim, assim, né? Eu contrataria ele para enquanto defender meu dentro da cliente. ética ele conseguir pôr Exato, isso assim, ele não para fez ele, nada vai. de má fé, né? Ele estava esticando a corda até onde fosse possível. E aí eu falei assim, cara, eu preciso chamar esse cara de desonesto sem chamar ele de desonesto. Porque eu sei Para que isso, desestabilizar, porque fazer eu com sei que que ele se isso acalme vai ser ali. uma ofensa no íntimo dele. E aí, quando a gente retornou da reunião, do intervalo, eu virei para ele e falei, fulano, eu queria começar a reunião em a sala assim, com
15 pessoas, né? Aquela confusão e tal. Eu falei assim, Fulano, eu queria começar essa reunião direcionando para você. Tem 2 anos e meio que a gente está nessa transação. A gente já está aqui na sétima, oitava reunião de discussão do SPA. Todos os pontos que o comprador pediu, a gente atendeu. E nada do que a gente pede, vocês atendem. E toda vez que a gente cede, você puxa a corda mais. A gente cede, você puxa a corda mais. Então a gente cedeu sobre um cap, aí você reduziu o cap. Aí a gente concordou, você reduziu de novo. Aí a gente concordou, você reduziu de novo. Aí você foi lá e mudou a metodologia do cálculo do EBITDA. E aí você foi lá e mudou a metodologia do ajuste de preço. E a gente, por boa fé, entendendo que os ajustes eles nos prejudicavam, mas eles não eram prejudiciais ao ponto, né, de mudar materialmente o ensejo da transação, a gente foi aceitando. Só que isso, para mim, já chegou no limite. E eu acho que já passou do ponto de ser um interesse de um lado só nessa transação, e a gente não está disposto a seguir mais dessa forma. Então, a gente tem mais 2 pontos para poder discutir hoje nessa reunião e a gente tem 1 hora para discutir eles. E a gente não está disposto a discutir mais esses pontos porque você não está sendo fair com a negociação. Então a gente está disposto a sair da mesa. O cara ficou assim, branco na reunião. E assim, eu fui peitudo, né? Porque ele poderia muito bem virar e falar assim: tudo bem, a gente também tá cansado, tchau. No final do dia era um pouco de um blefe ali, né? Mas assim, meu cliente ele topava sair da mesa, mas ele não queria efetivamente sair da mesa, né? Mas ao mesmo tempo também eu não podia deixar o cara dominar mais a reunião do jeito que ele estava dominando, que ele ia passar tudo. Não, e é isso, assim, as pessoas acham que M&A é só planilha e cláusula contratual, que você falou. É muito mais psicologia e dinâmica de poder, e quem tá fazendo o que, aonde você cede, aonde você não cede, do que todas as outras coisas que a Não, gente e o vive. resultado foi fantástico, porque assim, ele sentiu incômodo, por ele ser um cara correto, ele ficou muito incomodado com essa fala de abertura, a reunião ficou naquele Você silêncio, leitura da postura dele, a né? reunião ficou em silêncio, deu aquele silêncio, a advogada tentou eh, tomar a palavra, aí ele virou para ela e falou assim, olha, fulana, vamos rever os pontos que a gente negociou com eles ali, para a gente poder tentar equilibrar um pouco mais a conta, já que eles não estão confortáveis. Porque a intenção nossa aqui, ele ia continuar na empresa, né, por um tempo, não é sair daqui com uma sensação de que a gente ganhou e vocês perderam. A gente Claro, porque quer. ele sabe que a consequência é, disso para o comprador é horrível depois Teve que uma ele vê. fala que eu falei, que eu esqueci aqui, que eu lembrei agora, que foi bem relevante na hora. Eu virei para ele e falei assim, cara, o meu cliente hoje, se ele fechar esse contrato, ele vai deitar a cabeça no travesseiro e ele vai ver que ele não fez um bom negócio. E ele não vai ensinar E ele amanhã. não vai estar feliz. Então, assim, eu gostaria que a gente saísse daqui com o sentimento de todo mundo feliz, né? A gente não fez a melhor transação da vida, mas a gente fez uma boa transação. E aí o resultado foi, a gente voltou, discutiu alguns dos pontos, conseguimos equilibrar a conta, aumentamos o cap, aumentamos o piso do earnout, e saímos de lá com o draft da minuta validado, né? Então, ou seja, foi um sentimento meu ali, talvez bem acertado, né? Não necessariamente isso sempre vai acontecer, né? Mas nesse dia especificamente foi. Conseguimos retomar as rédeas da negociação, com uma coisa que o advisor deveria ter feito lá atrás e não deveria ter deixado de chegar nesse ponto. O cliente ficou extremamente satisfeito, né? Assim, pô, ele já tinha aberto mão, né? Então, assim, ele retomar uma coisa que ele, Claro. né? Então ele ficou super satisfeito e a gente conseguiu fechar um bom negócio, né? O resultado, hoje eu sou super amigo desse cliente, né? Eu vou para a cidade dele pelo menos uma vez a cada 6 meses para encontrar com ele, tomar um vinho com ele. Virou um grande amigo, né? E é muito do que acontece nessas transações, né? Você cria uma relação, né? Tanto é que a gente está aqui hoje, você cria uma relação de amizade e confiança com essas pessoas, porque você tem que vestir a camisa delas, né? Você tem que sentar na cadeira dela e entender, cara, o que que esse cara está pensando? Né? O que que eu posso fazer para ajudar? E não deixar que o seu cliente ele destoe, né, da transação e comece a ceder. E aí eu, talvez olhando o meu outro lado, né, empreendedor, né, que eu tenho uma startup de assinatura de bicicleta elétrica e tudo. Hoje é uma das maiores do Brasil, né, e eu fico muito orgulhoso de ver isso. Tem lá um CEO que conduz ela e tudo. E eu sou um cara muito pragmático, com foco. Eu sempre fui um cara focado. É uma coisa que eu bato muito neles. Às vezes, aquelas negociações com os grandes contratos, vai chegando no limite, o cara já começa. Fala, gente, foca. É isso que a gente quer.
Você está disposto a ceder tudo para poder ter esse contrato? Se você não está disposto, cara, sai da mesa. Porque assim, o que não é para ser seu não vai ser seu. E a gente não tem que ter o que a todo custo. Então, assim, sai da mesa, cara. Saiba falar não. Entendeu? Porque as pessoas elas não estão esperando o não. Elas não estão ali naquela mesa de negociação virar para você aqui e falar, ah, não, então beleza, então vamos encerrar a transação, eu estou disposto então a gente não seguir, porque dessa forma para mim não está legal. Então, da mesma forma que as pessoas não têm coragem de falar isso, quem recepciona isso não está esperando isso. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí a pessoa recua. Por mais que ela esteja disposta também a sair da mesa, ela vai recuar, porque ela vai pensar, poxa, mas peraí, eu tô querendo comprar essa empresa, o cara tá querendo desistir, será que tem alguém que tá interessado nesse cara? Será que eu vou perder pro concorrente? Será que eu fiz alguma coisa errada? Como Não, é que e eu vou assim, reportar se eu pro quero comprar é board? porque faz sentido para mim comprar mesmo. É que Exato. realmente eu não tô esticando a corda demais. E tem um lado contrário também, né? Que é quando o vendedor começa a estressar demais o comprador também, né? Que isso acontece também. O cara, Acontece ele muito. começa a ficar incerto do que ele quer, aí na hora que vai chegando, né, a hora do cara assinar os livros, lá a caneta dá uma tremida, né? Então acho que cabe a nós ali fazer esse equilíbrio e ao mesmo tempo, né, que o comprador, a gente conseguir frear essas ambições dele, o vendedor, a gente conseguir equilibrar também os interesses e falar, cara, eu acho que aqui já tá demais, né? Eu acho que é um pouco assim, quem trabalha com M&A tem que ter a consciência de que isso acontece e é real. E aí, exatamente tendo a consciência de que acontece, você conseguir ter um pouco de sangue frio para observar quando as coisas estão acontecendo e falar, olha, é isso que está acontecendo. O que que eu posso fazer para resolver essa situação? Uma coisa que você estava falando sobre a questão de viajar para poder ter reunião de contrato e as pessoas usarem isso contra vocês. A gente uma vez passou por isso quando eu estava na boutique, e aí eu lembro que a gente tinha que viajar, e aí o sócio sempre, normalmente o advogado perguntava, ah, vocês estão voltando hoje? Aí o sócio falava, não, a gente vai voltar quando precisar, se a gente precisar voltar amanhã, a gente volta, se for possível voltar hoje, a gente volta, a nossa volta está em aberto. E isso, assim, já mudava completamente a dinâmica da reunião, né? Sim. É porque você joga a pressão para outro lado, né? O cara fala, cara, beleza, eu tô aqui para Eu tô jogar tranquilo e no que for vamos fazer o necessário. que for, né? E eu acho que assim, isso é bem legal. A gente até concluiu com esse tema porque nesses 6 episódios, né, a gente mostra o quanto é multidisciplinar isso aqui, né? E eu acho que a- as pessoas hoje elas vão buscando conhecimentos rasos, né, imediatos para resolver problemas pontuais. Mas se a gente não pegar toda essa bagagem, né, começar a usar isso no nosso dia a dia, e nessas negociações, a gente vai prejudicar muita gente também, muitos negócios não vão ser bem conduzidos, né? Porque apesar da gente estar negociando CNPJs, né, quem faz os CNPJs são CPFs, né, que tem emoção, que o cara às vezes é casado, tem uma esposa, filho, ou a esposa tem, né, a fundadora tem marido, tem filhos, e que às vezes ela vai chegar em casa e ela vai ter que justificar uma coisa que ela fez ou ele fez, a decisão que ele tomou, o impacto daquilo na vida, na sociedade que ele convive. Então, eu acho que assim, o nosso papel é muito entender e se colocar no lugar do cliente, assim, sabe? Eu, nesses últimos anos, eu fiz muita operação no setor de saúde, de compra de hospital, venda de hospital, compra de clínica, plano de saúde. E uma coisa que sempre me chamou atenção nesse segmento, né, e principalmente quando eu estava lá dentro, né, é o quanto as pessoas que estão à frente elas vestem a camisa da dor do cliente ali, né? Então eu lembro que na época que eu trabalhava no Oncoclínicas, isso é uma coisa que marcou muito a minha carreira e que eu uso isso para minha vida. Qualquer pessoa que você perguntava dentro da empresa, ela falava: eu estou aqui para curar o câncer. Não interessa se ela é do atendimento, se ela é do jurídico, se ela é do financeiro, se ela é do fiscal, se ela é do compras, né, supply, diretoria, CSC. Cara, ela está ali com o objetivo final de vencer o câncer. E ela está fazendo tudo que está dentro do alcance dela para viabilizar que na ponta o tratamento do paciente seja o melhor tratamento possível. E isso me chamava muita atenção, né? Porque eu falava assim, cara, como que uma cultura, um espírito, né, de um negócio, ele afeta as pessoas de forma que ela toma as decisões dela no dia a dia para atingir aquela finalidade. Então, eu, enquanto jurídico naquela época, se chegasse um contrato para compra de oxigênio, de balão de oxigênio reserva para o hospital, que custava R$ 5.000, e um contrato de locação de uma sede nova, que custava R$ 300.000 por ano, eu tinha empatia, o entendimento de saber que o oxigênio ele era mais urgente a depender da demanda do que aquele outro contrato. E eu acho que quando você senta na cadeira do assessor, você tem que ter essa empatia, né? Você tem que entender o que o cara está falando. Tem operações que o cliente liga para a gente chorando.
né? Assim, cara, eu não tô aguentando mais esse tanto de lista de documento e tal. E aí eu vou tentando fazer um aculturamento com o meu time de mostrar para eles, falar, cara, a gente está sendo pago para isso, né? O cara ele tá confiando na gente e uma das coisas mais importantes da vida dele, que é a empresa dele, é o filho dele que ele criou, que ele cultivou, que ele gastou 30, 40 anos da É vida fazer dele. a personalidade dele, né? Exato, é fulano da empresa tal, Exato. né? Então, assim, e aí a gente tem que ter essa empatia pela pessoa e ouvir. E aí é interessante que depois que as transações acabam, né, tem clientes que vão lá no escritório para conversar com a gente, levar presente. Outro dia, essa cliente dessa operação que o pai dela ficou regando as plantinhas lá, ela foi lá levar para a gente doce de leite, queijo. Pelo simples fato de ir lá no escritório, ela quis ir lá, levou para minha equipe. Eu tenho uma advogada da minha equipe super nova, super competente, que trabalhou nesse caso, acabou ficando muito próxima da cliente, que é uma pessoa mais velha, e ela levava lá para ela, falou, não, para ela que eu vou levar um docinho a mais, tudo. Então eu falei assim, olha o quanto é importante isso na vida do cliente, né? O quanto você impacta ele. Então, assim, eu acho que para a gente concluir, talvez, essa série aqui de episódios, né? E até para te ouvir também um pouquinho, eu acho que assim, o papel principal aqui, enquanto você se senta na cadeira de assessor, né, é você conseguir ter empatia pelo seu cliente e saber que, cara, você precisa estar do lado dele ali, né? Nem toda transação vai ser aquela que vai te dar o maior honorário, a maior visibilidade, o maior retorno financeiro. Mas se você fazer o seu trabalho bem feito, né, você vai criando ali uma carteira de clientes fidedignos, né, a você, e fiéis a você, que eles vão comprar a sua cultura, a sua forma de trabalhar, e na hora que você subir nas tamancas, ele sabe que você está subindo porque ele confia em você, né? E você sabe o grau de responsabilidade que você tem com isso, né? E aí, acho que para fechar, eu queria te ouvir um pouquinho para entender como que você, do lado contratante, né? O que que você espera de um assessor, né? O que você espera de um parceiro, de um assessor, nesses momentos mais críticos, né? Eu acho que mesmo atuando em uma empresa muito grande, igual o Mercado Livre, que tem uma área jurídica grande e que as pessoas são muito qualificadas, já fizeram várias operações de M&A, eu acho que o M&A não é uma ciência exata, né? Assim, principalmente nessa fase de negociação de contrato, é sempre importante ter várias cabeças pensando em cima de um mesmo problema, de ter várias visões diferentes. Então, às vezes, eu sinto que, às vezes, os advogados falam: bom, já tem esse cliente, é um cliente grande, eu não vou dar palpite, se o cliente quer fazer isso, eu vou fazer. Não, mas assim, o cliente quer ouvir a sua opinião, quer ouvir a sua experiência, quer ouvir a sua perspectiva, assim, é uma troca, né? É uma construção. Então, eu acho que às vezes tem escritório que fica muito focado, eu vou responder a mensagem muito rápido, eu vou responder sábado, eu vou responder domingo, mas não entra, parece assim que a pessoa não está envolvida na Sim. operação, assim, não tá colocando o espírito dela ali, né, a alma dela naquela operação. E acho que mesmo as empresas grandes esperam que os advogados façam isso, né, porque você não quer só alguém para executar, você quer alguém para pensar junto com Sim. você. Então, eu acho que isso é importante, assim, até mais importante em empresas menores, que às vezes não tem um time jurídico com a experiência, não Hum. tem um time de M&A interno, mas também nas grandes empresas eu acho que as pessoas querem ser desafiadas e querem ter um parceiro para poder pensar junto naquele deal, e às vezes até esse tipo de coisa, deal fatigue. Eu sei que existe, eu sei que eu vivo isso, mas tem momentos que eu também não enxergo, e aí vem Sim. o advogado de fora da empresa que está assessorando a gente e fala: olha, gente, eu acho que isso que você falou, vamos pausar, vamos parar por hoje, a gente retoma amanhã, vamos conversar, vamos sair para almoçar e vamos conversar um pouco algumas coisas. Então, eu acho que, como cliente, as pessoas esperam isso, assim, Uhum. sabe? Do advogado que está Sim. ali, não é nem assessorando, que está ali ajudando, que está junto, fazendo aquele deal. É gostar do que faz, né? Assim, minha esposa brinca comigo, ela fala que você sofre com os clientes, né? Assim, né? Junto com eles. E eu falo, cara, por mais que a gente seja, né, ali o técnico, né? Você é um ser humano, então você vê o sofrimento da pessoa, você quer às vezes ajudar e tudo, mas você tem que conseguir entender ali qual que é o limite da sua atuação, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente vestir a camisa do cliente é o que possibilita a gente fazer um trabalho diferenciado, né? E assim, né? E cultivar essa cultura em que a gente está formando, né? É, cara, não interessa se você está vendendo uma empresa multinacional,
bilionária que vai sair na capa da Forbes, ou se você está vendendo aqui o comérciozinho aqui do seu João, que é pequenininho, que é uma transação de venda de fundo de comércio e tudo, mas você tem que pensar o seguinte, cara, aquilo ali é o negócio da vida dele, É né? para a Então, assim, aposentadoria dele, é a provavelmente, aposentadoria né? dele, então você tem que dar a mesma atenção. Se você topou assessorar o cara, se você concordou em entrar naquele jogo, você tem que jogar o jogo. Você não pode ficar limitando, porque veja bem, você, não, cara, fechou aquilo ali, segue, vai até o final, entendeu? Não, e eu acho assim que para a caixinha de ferramenta do profissional, quanto mais exposição você tiver a setores diferentes, tamanhos de empresas diferentes, empresas que são mais profissionalizadas, empresas que são menos profissionalizadas, você vai aprendendo coisas diferentes. Sim, Então, sem assim, se dúvida. você fica focado só em um perfil de empresa, depois de 1, 2, 3 anos, você não está mais se desafiando intelectualmente, você não está mais aprendendo, você não está mais desenvolvendo com aquilo, porque você já aprendeu tudo que você tinha para aprender ali naquele perfil de transação. Então, tem que ter essa cabeça também de sempre encarar todos os deals com o que que eu estou aprendendo aqui, o que que eu posso aportar de uma outra experiência que eu tive. Tudo bem, antes era uma transação de 500 milhões, agora é uma transação de 2 milhões. Mas, assim, o que que eu aprendi lá que eu posso aportar aqui? Sim, E é isso que vai te fazer crescer na carreira também, né? Porque é sem isso que você dúvida. espera de um advogado sênior que depois vai virar um sócio. É a pessoa que pensa de um jeito holístico no deal e não que está pensando ali só na redação da cláusula, É o né? advogado de negócio, né, no final do dia. Bom, Ana, pô, foi legal demais o papo, né? Espero que o pessoal tenha gostado, né? E quem sabe a gente não volta aí com mais temas aí para a turma refletir, né? Não, obrigada pelo convite, foi muito legal e volta, é só me convidar. Boa, fechou. Valeu, gente. Tchau, gente.